Vamos abrir a nossa Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 10. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 a 10, é uma passagem muitíssimo conhecida e muito maravilhosa. Os irmãos acharam? Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eu também porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo grande. Vamos para bem? Glória a Deus. Às vezes os homens e irmãs entram em situação que só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus, que todo mundo olha daqui e não vai ter nada. E eu glorifico a Deus, porque Deus me chamou para pregar o evangelho dessa igreja. Existe, porque Deus, ele entra em situação que não tem jeito.
dessa em que Deus quer demonstrar o seu poder, sua majestade, entrando nas misérias que os homens causam. Porque os irmãos sabem que o contexto aqui, Israel estava morto espiritualmente pela desobediência, criou situações em que foi espalhado, foi humilhado, ouviram o profeta, mas não davam valor. E o negócio ficou tão pesado que eles não levantavam mais a cabeça, né? Olhavam para si, os nossos pecados nos condenam, né? Ele está aqui porque ele tem mais gente mesmo, a gente merece, vamos morrer. É nesse contexto que foi criado então que Deus criou essa visão e que levou Ezequiel para um vale de ossos secos ali, e no que levou, deixou e fez ele andar, e depois fez ele profetizar. Ezequiel, como é que está essa situação aí? Você acha que tem jeito? Você acha que tem jeito de eu pegar esse monte de ossos podres, irmãos, ó, de muito tempo? Muito tempo, tem jeito de eu poder trazer a vida? E Ezequiel, conhecendo Deus que ele servia, Senhor, tu sabes, porque poder Deus tem, mas ele faz segundo a vontade dele. Poder Deus tem. Senhor, tu sabes. E aí então Deus ordena então que ele profetiza para aquele ossos, profetiza ele, olha, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, vou fazer nascer tendões, nervo, carne, e vou colocar o Espírito, vocês vão viver. E aí fez aquela profecia linda, né? E depois que ele acabou de profetizar, né, sobre tudo aquilo, Deus diz, olha, sabe, Ezequiel, essa visão que eu estou te dando é a situação do meu povo. Lá no versículo 11, ele é muito claro em falar isso, é a situação do meu povo, porque toda a casa de Israel está me dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceram de nós a nossa esperança, estamos todos exterminados. Essa é a situação do meu povo. Como eu não sou Deus de morte, eu sou Deus de esperança. Aleluia. Para quem se arrepende, para quem se levanta, tu vai dar essa mensagem para esse povo. Ainda que vocês me abandonaram, vocês vão ser o meu povo novamente. Então, nesse contexto aí, com essa profecia que mostra a intervenção de Deus, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas, algumas lições. Tem muitas, eu só vou tirar aquela parcela que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos lições dessa passagem. A primeira grande lição que eu vejo aqui, que para mim é muito importante, Deus não vê as situações e os fatos como nós vemos. Isso é muito importante para nós. Deus não vê as coisas como nós vemos. A partir do momento que eu me converto a Cristo, a Bíblia diz que tem o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem mesmo assim que não tem fé, ele não consegue discernir. O homem natural, ele não consegue ver o sobrenatural, ele não consegue ter muita esperança, muita fé. É o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. Mas a partir do momento em que eu e você recebemos a Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo, é muito importante nós notarmos que o Senhor não nos convidou somente para morar no céu um dia, não. Deus nos chama durante a minha e a sua peregrinação aqui na terra, para nós termos experiência que nos ensine a andar com Deus aqui. Um dia nós vamos parar para lá, amém? Mas Ele quer que nós aprendemos a andar com Ele aqui. Né? E isso se chama crescimento e maturidade. E nesse contexto, então, quando nós passamos a ser espirituais, Deus quer que nós tenhamos olhares, uma mente espiritual. Se Deus não vê as situações como um homem natural, e até como Jaime vê normalmente com os olhos carnais, Ele espera que a igreja, por isso que tem essa passagem, e eu espero que te ajude muito, que a sua fé seja aquecida, que você também aprenda com Deus a não ver as coisas de forma natural. Procurar ter o olhar de Deus sobre aquela situação. Isso porque quem vê muitas situações que nós passamos, né, está até na Bíblia com os relatos, às vezes nós nos vemos uma situação em que a nossa exclamação é: não tem mais jeito. Não tem mais jeito não. Está tudo acabado. A gente está assim numa situação envolvida, e às vezes foi repetido, igual o caso de Jó, tão grande, uma situação tão tenebrosa, que às vezes o irmão vai visitar, e o seu pastor tem que visitar, né?
Irmão, Deus vai dar trabalho. Não, ele vai trabalhar não. Daqui a pouco trabalhar. E tem uns bichinhos que são bravos. Se eu falar isso aí, eu queria até contar para correr. Não, irmão, nós vamos orar, Deus pode me dar. Não pode, irmão, já acabou. Deus tinha que ter feito isso, era ontem. Deus tinha que ter feito de tal jeito. Deus tinha que ter feito assim, assim, assim. Olha o cara falando do goleiro. Deus tinha que ter feito assim, aí ia dar certo. Mas a Bíblia diz, né, vários exemplos em que nós nos encontramos e que realmente, humanamente, não tem jeito. Jesus, quando foi encontrar com as irmãs de lá, falou as duas. Era uma bênção as duas. Mas o Senhor já tinha dado uma palavra lá atrás. Olha, essa morte do irmão dele, ele não vai morrer. É para a glória de Deus. Ele não vai morrer. E elas ouviram, mas o que os olhos naturais viram foi o contrário. Então, Jesus ainda chega 4 dias depois, aí que o negócio vai ter mais difícil. Deus fala que ele não ia morrer. Mas no mesmo dia que chegou a notícia, o bichinho morreu. E Jesus ainda vai aparecer 4 dias. Então ela tinha alguma coisa, humanamente falando, é isso, por isso que estamos aqui nessa noite. Não confie no seu olhar. Olhe as coisas como Deus olha. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi o que elas falaram para ele. Às vezes, se tu tivesse chegado antes, não teria morrido. Olha a situação que eles se envolveram. Não tem mais jeito. Mas Deus falou para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Se ainda que teu irmão esteja morto, ele vai viver. Então, para elas ouviram uma orientação de Deus que aquilo ali não era para a morte, apesar de ele ter morrido, porque para Deus, irmão, morte e vida é a mesma coisa. É o olhar de Deus para as coisas. Então, ali quando o Senhor viu, ele ressuscitou. Então, isso é muito importante para nós entendermos como Deus vê as coisas. Eu lembro que tinha uma passagem para vocês verem quando a situação está negra e os homens só conseguem olhar a situação. Lá no 2 Reis tem uma passagem que eu gosto demais, desse 2 Reis, lá no capítulo 6, em que o povo de Israel estava cercado pelo exército da Síria. Ficou muito tempo no cerco, a tal ponto que passaram fome. E um dia, 2 mulheres estavam disputando na frente do rei. Olha, rei, essa mulher não quer cumprir o acordo. Que acordo? Ontem, de fome, nós prometemos nós dois. Um dia você mata seu filho para a gente comer, e no outro dia nós vamos matar o seu. Fizemos esse acordo, rei. Eu matei o meu filho e nós comemos. Agora ele vai matar o filho dela, ela não quer. E o rei ficou ali daquela coisa terrível. E aquele rei, em vez de passar e pensava que se ele estava agradando a Deus, não, ele ficou irado com Deus. Isso só pode ser coisa do Senhor. E eu vou matar o profeta dele, que é o profeta Eliseu. Ele mandou um mensageiro para Eliseu. Porque, irmão, a situação é de morte. Eles estavam comendo uma sopa de cabeça de jumento. Alguém gosta de cabeça de jumento aqui? Não, né? Mas eles estavam comendo uma sopa de cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Uma prata, irmão, uma prata só é um salário de um trabalhador. Então, comer cabeça de jumento por 80 ciclos de prata era um absurdo, mas é o que tinha para comer. Então, essa era a miséria que eles estavam. Então, mandaram chamar, foram lá falar com Eliseu. Quando o mensageiro do rei chegou lá para falar com o rei, é muito interessante. O Eliseu já sabia, está vindo ali o mensageiro daquele desviado. Quando ele chegou, o mensageiro, sabe o que Eliseu falou? A situação era de morte, de desespero. E Eliseu, Deus mandou Eliseu falar assim: olha a misericórdia de Deus. Fala para esse moço que está vindo aí. Amanhã, por essas horas, vocês vão estar comendo uma medida de trigo. Não são muitos quilos de trigo por um só ciclo. E 2 medidas de cevada por um. Para quem estava comendo cabeça de jumento por 80, vai comer agora muito trigo, muita cevada por um só. E o capitão olhou e falou assim: ainda que Deus faça janela no céu, isso não vai acontecer. E o ministro de Deus falou a Eliseu: você vai ver, mas você não vai comer. Irmão, e como ele falou, no outro dia ele estava lá, os leprosos andando, e viu todo aquele arraial, os soldados que estavam cercando a Síria. Quando aqueles leprosos chegaram, eles foram lá para pedir socorro, porque não tinham o que comer. Tudo vazio. Tinham tudo indo embora. Deus colocou um espírito de terror e todos fugiram morrendo de medo. Deixaram todos os alimentos, deixaram tudo. E a Bíblia diz que aqueles leprosos, quando foram avisar lá para o rei ficou com ele e disse: é armadilha. Pega
cavalo que eu tenho, um pangaré, já que o bichinho está tanta fome, o cavalo de guerra virou um pangaré. E foram para ver. E quando foram ver, realmente não tinha ninguém. Irmão, quando o povo ficou sabendo desse milagre, o portão se abriu. Quem é que estava no portão? O bendito do capitão. E o povo, com tanta fome, atropelou o capitão. O capitão ficou sabendo do cumprimento da profecia, mas não comeu. Quantos gostam de ouvir a voz de Deus? Estou falando de circunstância, como aquele capitão falou, ainda que Deus fizesse janela do céu, não tinha condição. Eu só estou pregando nessa noite para falar que há situações que são impossíveis, mas Deus manda dizer para a igreja através da sua palavra. Porventura alguma coisa impossível para Deus? Tem decreto de juiz que me deve trabalhar, tem doença que eu não posso curar, tem situação que eu não posso reverter. Eu sou o Deus dessa igreja. Eu sou teu Deus, eu faço. Não olhe as situações com o olhar natural, mano, porque o Deus que tu serve, mano, é o Deus que faz criar o que não existe. Aleluia. Se for preciso criar o que não existe para Deus mudar, Deus cria. Esse é o Deus dessa igreja. Glorifique o nome. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Tenha fé nesse Deus. Não olhe, não tem jeito. Se o Senhor não te autorizou, Ele pode mudar. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Deus nos leva e nos coloca nessa situação para que nós possamos contemplar muitas vezes a glória de Deus no ambiente de tanta destruição. Deus muitas vezes nos leva a essa situação. Ninguém aqui quer passar por uma situação dessa, eu tenho certeza. Deve passar por uma luta terrível de morte, de dor e sofrimento. Mas tem uma coisa, irmão, que eu achei muito importante, que Deus está vendo o agir de Satanás, Deus está vendo o agir do pecado nesse mundo, e o pecado traz morte. Irmão, o pecado, a desobediência traz destruição. Né? Os irmãos que gostam de visitar, eu visito muitos lados. Tem lugar que eu chego assim, Jesus, que embaraço é esse? Que família destruída é essa, Senhor? Meu Deus, como é que vai ser essa situação? Então, o pecado, essa separação de Deus, mas eu não estou querendo dizer que isso só acontece na casa de descrente, não. Na casa de crente também, não é porque crente tem pecado, não. Deus, às vezes, a Bíblia diz que o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O justo iria falar com você, para depois você não se decepcionar com Deus. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos blindados, não, de maneira nenhuma. Podemos passar por certas adversidades. E Deus permite. O que eu vi aqui nessa passagem, olha, tem 3 verbos aqui, muito importantes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Ezequiel, deixou no vale e fez ele andar no meio no meio dos ossos secos. 3 verbos. Deus o levou, Deus o deixou e fez andar no vale de ossos secos, ossos muito secos. Isso eu queria dizer para você não se surpreender, porque pode ter 2 coisas importantes. No caso, Deus levou Ezequiel para contemplar uma situação. Deus, e isso é muito importante para a igreja, né? Deus pode estar te levando para um ambiente de morte, destruição e assolação. Deus te leva, Deus te deixa lá, por um motivo ou por outro você não consegue ir embora, você não consegue deixar de se envolver com aquela situação, e Deus te faz andar, você vai fazer parte daquele problema. E mas eu queria deixar para a igreja uma coisa muito importante, nós queremos aprender a andar com Deus. Se Deus me levar, não é para ele chegar como muito chega no meio daquele povo. Ah, fulano, não tem mais jeito para você. Irmão, mas que destruição. Mas o diabo está aprontando aqui, né? Irmão, que doença. Essa doença já vimos 3 morrer por causa disso. Deus não te levou para lugares de assolação. Deus não te leva para lugares de falta de esperança e desespero. Deus não pediu para você ir lá, ou mandou você ir lá, ou criou uma situação para você ir lá, para você falar o que todo mundo já fala. Da sua irmã, falar, onde você serve de Deus aqui? Só deixa eu falar. Todos vocês são servos. Não esqueça disso, não precisa ser pastor.
Então, se Deus te levar para um lugar em que você vê destruição, assolação, depressão, tanta destruição, tantas famílias destruídas, não é para você chegar lá, arregalar um olho e falar: meu Deus, o sangue de Jesus. Se não, o Senhor te levou nisso, não. Deus te levou como levou o profeta Ezequiel: estou te levando para um lugar, mas já ouvi muitas vozes, estou até a voz do diabo. Eu estou te levando para um lugar que até o diabo já falou para ele: se matem, eu estou te levando lá. Aleluia. Já falava, essa família não é teu, mas eu estou te levando lá. Essa mulher não presta, essa filha é traficante, essa infeliz, essa marido e aquilo, eu estou te levando lá. Porque a igreja é as pernas de Deus, é a boca de Deus, é o braço de Deus. Aleluia. E se Deus está te levando lá, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Porque nós já vimos que Deus, ele age e nos leva para aquela situação. Mas se Deus não está te levando, mas talvez você está passando por isso, porque talvez tenha alguém aqui que está passando por isso. Muita servidão de ossos. Muita servidão de ossos, muita falta de energia, muita falta de vigor. Eu estou no lugar certo e com o instrumento certo nessa noite. Não tem, irmãos, mas Jesus tem. Não posso, mas Jesus pode. Não faço, mas Jesus faz. E se nessa noite você está aqui nessa situação, hoje o Espírito de vida vai te dar vida. Aleluia. Ou onde há morte, até nos sentimentos, no casamento, onde há morte, você não está aqui obrigado, você veio porque você ama a palavra de Deus. Deus vai entrar. Aleluia. Porque é muito importante que nós saber que Deus nos leva. Deus às vezes faz eu viver. Eu gosto muito do Salmo 40, que é quase uma experiência semelhante, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do charco de lodo horrível, do tremendal de lama. A pessoa estava atolada numa situação de desespero, estava num lugar que ele não tinha como se locomover, mas mesmo ali naquela situação espiritualmente como um atoleiro, ele não deixava de olhar para cima e falar: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus. Senhor, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui porque Tu és o meu pastor. Tu nunca deixou ninguém sozinho no vale, Tu nunca deixou ninguém no deserto. A minha passagem aqui é por pouco tempo. Por isso, apesar do que eu estou passando, eu vou continuar glorificando esse aleluia. Eu vou continuar ouvindo a Tua palavra, eu vou continuar, porque o inimigo diz na minha cabeça: amaldiçoe teu Deus e morre. Mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Não temas que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, diz o Senhor. Muito importante para nós então sabermos que muitas vezes Deus nos leva para aquele lugar. Mas tem um aspecto que eu acho muito importante, irmão, é a parceria de Deus com os homens, no sentido de Deus, se Ele quiser agora, Ele podia, todo mundo aqui que está doente agora, sem eu falar nada, você ser curado. Podia ou não podia? Deus podia fazer com que o alcoólatra, de uma maneira para outra, ele acabasse de ter vício, que uma pessoa que tem câncer fosse curada. Deus podia fazer tudo. Mas no tocante aos homens, Deus gosta de trabalhar com parceria. Deus gosta de usar homens para abençoar homens. Porque nisso o nome dele é glorificado. É glorificado porque tem pessoas que, por causa do amor de Deus, ajudam outras pessoas. O nome do Senhor é glorificado porque os homens vão ter um testemunho para contar. Minha vida estava assim, e fulano, Deus mandou fulano na minha casa, Deus fez isso, a sua fé aumenta. Então Deus podia, mas Deus gosta de trabalhar em parceria com os homens. E nesse sentido aqui, que é o tema até da campanha com os irmãos, eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a manifestação profética de Deus. Deus, Ele trabalha através dos homens, através da voz profética. Deus podia fazer, mas Ele não faz, Ele quer usar o homem. Então Ele usa o homem como um canal. Filho
filho do homem, você acha que esses ossos aí podem reviver? Você não sabe. Profetiza para esses ossos. Eu podia falar, mas não vou falar. Eu vou usar a tua boca para que os homens saibam que eles não estão sozinhos. Eu estou no meio dos homens para agir na vida. Aleluia. Podia fazer, mas não vou falar, porque quando eu falei haja, tudo foi criado. Mas agora na vitória da Terezinha, na vitória do Francisco, na vitória da Antônia, eu digo para ti, profetiza a minha palavra e fala o que eu estou falando. Diga agora para esses ossos secos da vacina para ouvir a palavra do Senhor. Palavra que dá vida, tudo que sai da boca de Deus dá vida. Tudo que sai da boca de Deus tem que sair da boca de Deus. E é nesse aspecto aí que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu acho muito importante, essa questão da palavra profética. A palavra profética ela tem duas dimensões importantes, e daqui a pouco eu encerro com os irmãos. A primeira dimensão é no tocante àquilo que Deus quer que o pastor Jaime fale, que o missionário fale, que a nossa pastora fale. É Deus inspirando e determinando, fale isso para o meu servo, para o meu servo. Esse aspecto da palavra profética é muito importante, e inclusive tem um dom de profecia que é para isso, né? Para trazer à luz coisas que estão escondidas, não só no tocante ao pecado, mas coisas que só a pessoa e Deus sabe. Então essa palavra profética para nós é muito importante, porque quando ela vem da boca de Deus, ela se eu só vejo uma coisa que sempre me deixou muito preocupado. Palavra profética é aquilo que vem, no primeiro aspecto, é aquilo que vem do coração e da mente de Deus. Se é de Deus, se a pessoa que está falando que foi Deus que falou, tem que se cumprir. Nós tivemos aí quantos irmãos entristecidos, porque muitos profetas aí no YouTube profetizaram muitas coisas, né? Eu sei sobre as eleições, e aquele Deus falou sapateando tudo, irmão. Deus trouxe à luz tudo aquilo que não era dele. Não adianta eu querer que uma coisa seja assim. Não adianta eu querer forçar uma profecia. Não. O dono da igreja é Jesus. E a profecia que está no céu, ele faz tudo que apraz. Ele fala quando quer, ele fala o que quer e na hora que ele quer. Então é muito importante, eu queria só orientar os irmãos com relação à palavra profética, que o que vem de Deus tem que se cumprir. Por isso, muito cuidado. Eu, como sou pregador, né, eu vejo muitos pregadores que ele está aqui, esqueci o nome da pastora. Pastor Eli, profetiza para Márcia e Márcia, mas Deus vai te dar vitória. Profetiza vida para teu irmão e profetiza isso em irmãos. Isso é perigoso. Isso virou um modismo na nossa igreja. Profetiza para seu irmão, amanhã Deus vai te dar isso e isso. Como é que eu vou profetizar porque o pregador mandou? Tem duas coisas sérias. Se o pregador te mandou você profetizar para o teu irmão e você usa a sua boca para falar, olha, vai acontecer isso na sua vida, não acontecer, você que é falso profeta. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, muito cuidado com esse modismo. E quando eu profetizo na sua vida isso, eu profetizo, olha, se você está falando que profetiza, só se profetiza da parte de alguém. Não pode profetizar, eu quero que aconteça isso com a irmã Neto. O que eu quero é alguma coisa. Mas se eu abro a boca para falar, irmã Neto, eu profetizo isso na sua vida, irmão, se isso não acontecer na vida da irmã Neto, eu estou brincando com Deus. E isso eu sou um falso profeta. Não faça isso, não caia nessa situação que Deus tem se entristecido no meio da igreja. Isso é brincadeira com Deus. Então ele só pode profetizar, igual os profetas. Veio a minha palavra do Senhor. O Senhor me mandou dizer. E se Deus mandou dizer, vai acontecer. Aleluia. Quantos querem poder a palavra de Deus? Não deixe de acreditar nas profecias. Não deixe. Talvez você já decepcionou com fulano e ciclano. Mas eu queria dizer para você, o fulano e ciclano pode ter brincado com Deus. Mas o Senhor, a Bíblia diz, a palavra de Deus, não desprezeis as profecias. Aleluia. Então você vai continuar acreditando, amém? Amém. Vai ouvir, se for de Deus, que vem de Deus, uma mensagem de Deus determinada para que eu profira. E a partir do momento que ele me deu, como ele deu para o Ezequiel, profetiza para esse vale de ossos secos. Mas está tudo bom. Mas Deus mandou. Se mandar profetizar para essa parede, eu vou ter que profetizar. Se foi Deus,
vai acontecer alguma coisa. Tanto é que aquele vale de ossos secos, quando ele profetizou, a Bíblia diz que se cumpriu. Tendões, carne e nervos se formaram para a glória de Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa só por Deus. O que Deus falar na sua vida vai se cumprir. Deus não brinca com você. Deus não brinca. Se Ele fala que Ele é o teu pastor, o teu cuidador, e que Ele vê o oculto e aquilo que está reservado, mas Ele vai na tua frente, o Senhor, Ele é Deus na sua vida. Vai se cumprir ainda muito e decanta a nossa que tu não veja, Deus não brinca com você. Você está envolvido na graça e na misericórdia do Senhor. Outro aspecto aqui profético que é muito importante e que tem uma validade muito importante para nós, porque depois que Deus deu uma mensagem para ele, mas Deus falou bem assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É o segundo aspecto profético de uma voz profética, é que aquilo que Deus mandou falar, alguma mensagem. Mas a partir do momento que eu estou ministrando a palavra de Deus, igreja, ouça a palavra do Senhor. Talvez você não escutar alguma coisa dizendo que não na sua vida, mas a palavra de Deus diz que Ele é que cumpre, Ele é fiel na sua vida. Quando você ouve a palavra do Senhor, esse aspecto profético, ele tem validade na sua vida. Porque você pode pegar aquela palavra e aplicar na sua situação. Jesus, a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu recebo essa palavra. Eu vou sair daqui renovado em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que tu levou na cruz as minhas enfermidades, Senhor. A tua palavra diz que podemos orar pelos enfermos e serão curados. Jesus, eu creio no teu poder. Essa doença, em nome de Jesus, eu aplico o poder e a palavra de Deus na minha vida, na minha filha, no meu esposo. Então essa segunda dimensão da palavra de Deus é importante. Eu lembro que eu tive uma experiência, que eu acho que muita gente não quer ter, mas eu tive. Eu estava pastoreando, sendo vice-pastor de uma igreja de São Sebastião, e a minha casa era colada com a parede da igreja. E às vezes eu ia para a igreja orar, mas tinha que orar lá de casa mesmo. Nesse dia eu não fui orar na igreja, fui orando em casa. Na parede, assim, parede com parede. Quando eu estava orando, irmão, entrou um demônio. Eu não cheguei a ver o Espírito que me mostrou. Um demônio tão terrível lá dentro do meu quarto, tão terrível. E no que ele entrou, ele já me paralisou todinho. Eu não tinha condição de falar nada. Foi uma coisa terrível. E ele entrou ali com aquela força furiosa. E no primeiro momento, é claro, a gente fica impactado. Mas depois que você vê, começa, né? E aí você lembra que você aprendeu com Deus. Comecei a clamar em Espírito Santo de Jesus. E sem conseguir, porque ele me paralisou todinho. Irmão, mais devagarzinho, comecei a clamar no Espírito. Você foi derrotado na cruz. Santo de Jesus que morre para mim. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor colocou Satanás sob vergonha na cruz do Calvário. Ele foi derrotado na cruz. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E no meu paralisado ali, eu comecei assim, não conseguia articular direito, mas eu no Espírito, você foi derrotado. Devagarzinho, minha boca parece que foi descongelando. Você foi derrotado na cruz, você foi derrotado. Irmão, daqui a pouco eu falei, você foi derrotado na cruz do Calvário. Quando eu falei assim, desapareceu aquele negócio. E eu não entendi, mas meu Deus, capeta, não era longe de casa, é capeta não, Jesus, pelo amor de Deus. E eu não entendi o que era aquilo. Mas ali, isso aí foi numa terça-feira, e a segunda-feira, terça, e uns 2 dias depois, um casal que eu estava discipulando, que estava indo para a igreja, que eu estava discipulando eles foram lá na minha casa, o marido foi lá na minha casa, no outro dia, e ele falou uma coisa que aí eu entendi o motivo daquela visitação. Bom, Jair, eu estava aqui com a minha esposa, e ela ficou endemoniada, ele novo convertido, sabe expulsar demônio, né? E aí ficou aquele negócio todo dia, aí ele falou assim, eu vou chamar o irmão Jair. E o diabo falou bem assim, aquele xerife, eu tentei entrar na casa dele, e eu não consigo. Olha aí. Quero dizer para os irmãos, a palavra profética, eu usei a palavra de Deus. Você foi derrotado na cruz do Calvário. Deus quer que muitas vezes, nas situações,
Não precisa vir profeta falar para você, não. Você está vendo uma situação difícil, uma situação de zombaria, de derrota, de afronta. Você vai dizer na sua casa, na situação: olha, a minha vida e a minha família foram comprados pelo Senhor. Alguém que te agride, alguém que te afronta, você não precisa bater a boca com ela, não. Mas você pode declarar: Senhor, eu anulo cada palavra que ele falou, porque o que prevalece na minha vida é a palavra de Deus. Então você pode se apropriar da palavra de Deus em algum momento. Ela está tendo um aspecto profético na sua vida, porque está aqui e você está aplicando na situação que você está. Está tudo morto, não tem mais condição, e você vê aquela situação, você pega a palavra de Deus. Olha, a minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. A vitória já chegou na minha casa em nome de Jesus. Espírito de miséria, espírito de destruição, espírito de confusão, espírito de contenda, sai agora, porque a minha casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Então hoje o Senhor fala contigo da mesma forma. Você podia ficar de pé só um minutinho? Deus fala com você da mesma maneira. Assim como ele levou Ezequiel ao filho de povo, o Espírito do Senhor levou, deixou e fez ele andar naquela situação. Não sei se talvez você está passando nessa situação, mas Deus me trouxe aqui para você saber uma coisa: Ezequiel não foi sozinho para aquele vale. Deus estava com ele todo o tempo. Deus estava com você. Você poderia levantar sua mão só mais um minutinho? Eu queria orar por você. E coloque a sua mão, outra mão no seu coração, porque você está na casa de Deus. E o Senhor fala na sua palavra: a minha casa é casa de oração. A minha casa, eu vou ouvir orações em 2 Crônicas 7,14. Os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Eu vou entrar com providência, porque a igreja está me buscando. Senhor, agora eu entrego agora para a vida de cada uma dessas ovelhas. Elas não estão em outro lugar, estão na tua casa. E a tua palavra diz, ó Pai, que não tem potestade, não tem força, não tem trevas, não tem abismo, não tem sequidão, que prevaleça diante da palavra viva do Senhor. E aonde está o teu filho agora, Pai? Não a minha palavra, mas a tua mão do Pai, seja sobre ela agora. Eu não suportei em nome de Jesus. Senhor, agora aplica sobre a vida do teu filho, que tem sido, meu Senhor, atormentado, que tem sido atormentada contra as setas inflamadas na tua mente. Mas coloca a brasa de fogo agora na cabeça do teu servo, na cabeça da tua serva. Espírito de confusão, te repreende agora. Espírito de depressão, seja agora visitado pelo poder de vida, poder de renovo, poder de cura, poder de restauração. Vai te retirado agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor está passeando no meio da sua vida. Quando pode dizer amém?